comunicação ancestral é um conceito barra prática, e eu acho que é interessante a gente chamar dessa forma e não fechar num conceito, porque na verdade surge a partir da observação da prática, né? Dessa comunicação feita a partir não só de comunidades tradicionais, mas desses corpos pretos, periféricos, LGBTs, enquanto protagonistas da comunicação. Essa comunicação vai ampliar os impactos sociais porque ela vai criar legado. E isso vai servir tanto para as organizações sociais, como para as marcas, como para o fazer do próprio jornalista, que muitas vezes também acaba se formando sem ter tanto contato ainda com essas questões mais subjetivas e sociais, mas que impactam muito o nosso trabalho. O Brasil ele tem vários biomas, né? Quando a gente olha na perspectiva do meio ambiente. E na nossa concepção, o bioma é aquele lugar onde a gente traz diferentes atores, né? Que são diferentes empresas que têm especificidade para compor esse ecossistema. Porque tenho certeza que comunicação ancestral você já está fazendo, quem está ouvindo já está fazendo. E, o que a gente precisa é ampliar essa estratégia, mais que hackear o sistema, é transformar o sistema, é regenerar um sistema a partir de uma comunicação ancestral. Você já teve a impressão de que alguma coisa que chegou até você como uma novidade, na verdade já fazia parte do seu sentir, do seu cotidiano, do seu imaginário ou de alguma memória que você já teve? Já sentiu que um papo chegou em você de um jeito até da hora, mas faltava alguma coisa? E que essa coisa que falta te faz sentir como se você soubesse o que é. O que eu quero te dizer é o seguinte: se você sente, você sabe. E se você sabe, tem valor. A escritora moçambicana Paulina Chiziane já disse: às vezes sinto que nos oferecem algo que já era nosso antes deles chegarem. Se você é uma pessoa negra, indígena, LGBTQIAP+, e periférica, você deve sentir isso direto e com muita força, porque eu sinto. Mas será que a gente está se comunicando direito? Será que estão se comunicando direito com a gente? É sobre isso que eu vou conversar com as duas convidadas de hoje, Adriana Barbosa e Juliana Gonçalves. Vem comigo nessa conversa. Este é o BiomaCast. Aqui a gente fala sobre comunicação ancestral, tecnologia nossa e que tem muito a somar com você que sente. E se sente, portanto, sabe que toda transformação positiva começa com o quê? A habilidade de se comunicar. Seja bem-vinda, seja bem-vindo, seja bem-vinde. Esse é o BiomaCast. Sim, se você chegou até aqui é porque você está procurando comunicação relevante, informações de primeira qualidade e pessoas interessantes. A começar por mim, que eu não sou boba nem nada, já vou logo me jogando um elogio que eu sou Cris Guterres e estou no comando do BiomaCast. Isso mesmo, sou uma mulher preta, pele escura, olhos escuros, tenho 42 anos, sou mãe de um adolescente de 19 anos, meus pronomes são ela e dela, e independente do que eu estou vestindo um vestidinho preto porque tá calor em São Paulo, eu vou me entregar aqui no meme da internet, porque eu não tenho nem roupa, lógico, para falar com as minhas duas convidadas de hoje, que são peso pesado. Deixa eu te explicar. Uma delas é criadora do maior evento de cultura negra da América Latina. A outra, jornalista, ativista pelos direitos humanos, tem uma atuação extremamente marcante e reconhecida na Marcha das Mulheres Negras aqui de São Paulo. E essas duas estão à frente do Bioma Comunicação Ancestral, que é uma parada que a gente vai explicar para você aqui, mas que nasceu para dar uma boa movimentada nas obviedades do mundo da comunicação. Então, elas acharam que eu tinha essa carinha aí de
a carinha certa e a voz macia para conduzir toda essa nave. Pois bem, eu tenho aqui um prazer imenso de trazer Adriana Barbosa e Juliana Gonçalves. Meninas, sejam bem-vindas. Quero começar com a Adriana Barbosa. Dri, chega, traz pra gente seu axé, faz sua descrição aí, sua audiodescrição, que a gente quer fechar os olhos e imaginar como você é. Ai, que felicidade estar aqui. Eu sou uma mulher preta, tenho o cabelo crespo, assim, ele tá inclusive com um corte meio estranho, assim, um lado tá maior, outro lado tá menor. Eu adoro brincos de penduricalhos, então são sempre brincos longos, e eu tô com uma camisetinha branca. Sou mãe da Clara, e tô muito feliz por estar aqui. Que delícia! E a Juliana Gonçalves? Cadê a Juliana Gonçalves nessa história? Oiê! Gente, o prazer estar aqui também, dialogando com duas referências, né? Então, Cris e Adriana. Eu sou Juliana Gonçalves, sou uma mulher negra de pele clara. Eu tenho meus cabelos enredados e hoje eu amarrei num turbante assim. A inspiração foi a Erykah Badu, sabe, gente? Não sei se acertei, mas a inspiração foi ela, né? Acertou. Que ótimo. Uso óculos, estou também usando um brinco aqui, ó, com búzio e um rabo de sereia. Eu também sou mãe de um menino de 9 anos aqui em Samuel, sou militante do movimento negro e construo luta política aqui em São Paulo há pelo menos 15 anos. Gente, olha só, nosso episódio de hoje, a gente deu o nome de A Arte da Boa Conversa. E a gente já começou numa boa conversa, porque é uma conversa inclusive. Eu acho tão incrível essa possibilidade que a gente tem de se autodescrever. Inclusive, eu conversei com algumas pessoas com deficiência visual, até para entender o que faria sentido a gente descrever, né? Quando a gente fala da gente, assim. Então, enfim, quero saber, Adriana, para você, o que é uma boa conversa? Ah, uma boa conversa é aquela em que você está presente, né? A interlocução está presente, está inteiro ali para um processo de escuta. Ultimamente eu tenho visto as conversas que as pessoas não estão presentes, estão avoadas, só está ali o corpo está lá, mas a mente, a alma, né? A subjetividade não está posta na relação ali da troca. Então, uma boa conversa precisa de uma presença, de uma centralidade ali. Muito legal, assim. E eu acho que uma boa conversa, além dessa presença e dessa escuta que a Adri traz, eu acho que ela deixa alguma coisa de bom para todo mundo, assim, que está participando da conversa. Então, ela vai deixar ali uma dimensão de ganha-ganha e de legado para todas as pessoas que estão envolvidas nessa conversa. Eu acho que isso dá o tom, e por isso que a presença, né, a escuta ativa são fundamentais, para que depois dessa conversa todo mundo saia com algo de positivo, algo de reflexivo, algo que vai impactar a vida dessa pessoa para depois da conversa. Exatamente. Ô, Ju, e aproveita, já me explica porque comunicação ancestral é um tema que a gente vai conversar muito aqui no Bioma Cast. Me fala o que a boa conversa tem a ver com comunicação ancestral? Aliás, que conceito é esse? Da onde a gente parte? Ah, maravilha, Cris. Acho que a comunicação ancestral tem tudo a ver com uma boa conversa por conta desses dois elementos mesmo, né? Da gente pensar essa relação de ganha-ganho, uma narrativa de abundância, que infelizmente não é uma narrativa tão presente para pessoas negras, LGBTs, periféricos. Então, a comunicação ancestral é um conceito barra prática, e eu acho que é interessante a gente chamar dessa forma e não fechar num conceito, porque, na verdade, surge a partir da observação da prática, né, dessa comunicação feita a partir não só de comunidades tradicionais, mas desses corpos pretos, periféricos, LGBTs, enquanto protagonistas da comunicação. Então, quando eu falo que uma boa conversa tem essa dimensão de legado, tem a ver com a comunicação ancestral. Então, uma comunicação que de fato vai gerar impacto para além ali daquele momento é uma boa conversa. Uma comunicação que vai ser feita a partir de diversos saberes, né, onde todos os envolvidos têm voz, têm ação e também têm escuta,
e aí trazem as suas inteligências, né, os seus contextos políticos, sociais e históricos, então tem a diversidade enquanto uma marca, isso também vai dialogar com o que a gente chama de comunicação ancestral, que é um conceito, uma prática que está afincado nessas vivências antigas, mas que são também muito necessárias e presentes hoje, quando a gente pensa em impactar a nossa população, né? Nossa, e eu fico ouvindo você, ouvindo a Adri também, com o que ela entende de uma boa conversa. E aí a gente pensa em várias coisas, tem uma questão de ambiguidade, que é essa tem uma importância, a gente sabe muito bem como que é, de dar nome às coisas. A gente tem falado, a Adriana foi uma das primeiras pessoas que eu ouvi falando e que me tocou e que eu entendi, fiz um entendimento para além da necessidade de se falar de raça, de dizer a gente precisa nomear racismo, porque senão ele não existe, ele não está, ele não veio, a gente não discute sobre ele, a gente ainda está tentando invisibilizá-lo, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que tem uma enorme quantidade de saberes, de conhecimentos, de tecnologias aí do nosso povo, né? Dos nossos ancestrais, ou do nosso povo mesmo, civilologia, que também é uma palavra muito importante para a nossa conversa aqui, que não ganham esse nome. E aí, não tendo esse nome, são invisibilizados, assim. Eu queria saber de vocês, e quero começar com a Adriana, na verdade, que você entende aí desse não interesse, dessa ausência de interesse de não reconhecer esses saberes, Adriana? Como é que você se sente com relação a isso? Existe um método por trás de tudo isso, né? Mas eu não acho que é um não interesse, eu acho que é um controle. O controle é um interesse, né, em invisibilizar, porque quando você desqualifica aquele saber como uma prática, você pressupõe que o que você sabe é melhor e é maior, né, daquilo que você não quer visibilizar. Então, é uma relação de poder, sabe? De controle e de poder. Tanto que quando a gente construiu a história da comunicação ancestral, era trazer essa perspectiva do quão é estratégico a gente olhar para a comunicação com a sua função que ela tem. E o quanto que uma comunicação, ela constrói narrativas, e aí para o bem e para o mal, né? Então, quando a gente traz a perspectiva da comunicação ancestral, é uma perspectiva também decolonial de um não controle de uma verdade absoluta e única, sabe? Então, e eu vejo que esse contexto mudou muito com a questão da internet, porque aquela centralidade que a gente tinha nos grandes veículos de comunicação, quando a internet chega, primeiro os portais, né, os grandes portais, IG, Terra, UOL, ainda na centralidade da comunicação, mas de repente, com as redes sociais, se abre. Todo mundo é portador da comunicação, todo mundo vai trazer a sua verdade para o rolê, para o processo, entendeu? E aí você se amplia as vozes, amplia as narrativas, você começa a conhecer outras perspectivas, né? Então, o controle em relação à população negra, ele é nesse lugar da invisibilidade, mas também de não fazer com que chegue o que somos, a nossa potência, entendeu? Eu acho que tem um medo tão grande do que a gente é, sabe, que aí então eu preciso controlar, porque se toda essa potência ela for, ela tá posta, né, ela tá para jogo, aí teremos um problema, a gente vai ser incontrolável, a gente não vai conseguir estabelecer uma relação de poder. A gente vai ter que falar de alternância de poder, entendeu? E, na verdade, o que a gente quer é a alternância de poder. Nós queremos a alternância. Ju, enquanto a Adriana ia falando, eu estava só aqui, ó, só de olho em você, concordando. Quero te ouvir também. Sim, acho que a Adri traz bastante isso, né? Essa hierarquização que tem em torno, né, dos saberes e que a gente sabe que ela vai responder a um ordenamento social, um ordenamento do capital, um ordenamento racial, onde a gente vai muitas vezes hierarquizar, a gente não, tá? Porque nós somos maravilhosas, mas a sociedade no geral vai hierarquizar um saber e vai às vezes desqualificar as tecnologias ancestrais negras, indígenas de preservação de saber como se fossem algo menor, né? Então, assim, quando a gente evoca essa ancestralidade,
é para evocar esse sentimento que a Adri traz, né, de a gente sabe fazer. Nós, comunicadores pretos, indígenas periféricos, a gente sabe fazer comunicação, embora o mercado muitas vezes nos desqualifique por inúmeros motivos. E a gente traz o nosso fazer de comunicação impresso vários marcadores que vão dizer, né, de onde viemos, como a gente foi crescendo e amadurecendo e até criando consciência racial a partir de narrativas negras. Então, acho que tem aí, sem dúvida, e esse projeto traz muito isso, que é imprimir uma narrativa de abundância, uma narrativa de liberdade, uma narrativa que vai levar a comunicação, potencializar a comunicação feita a partir desses corpos e levá-la a outro patamar. Assim. Então, acho que é um pouco esse o nosso intuito, né? O Bioma Comunicação Ancestral é um chamado a agir. Um chamado para você, comunicador negro, indígena, LGBTQIAP+, periférico. Um chamado para você, empresa e marca, que está interessado em uma comunicação que gere valor para você, mas também para as pessoas com quem você quer comunicar. Acesse www.biomacomunicaçãoancestral.com.br. Bom, meninas, eu estou aqui aprendendo com vocês que, então, a nossa proposta da comunicação ancestral através da Bioma Comunicação Ancestral, ela é necessária, ela é urgente, só que, principalmente, nós estamos falando de ousadia. Então, assim, pelo que eu estou entendendo, e eu quero trazer muito isso porque, para mim, é muita informação, então eu imagino para quem está ali ouvindo junto com a gente, essa proposta é inovar, mas inovar com o que nós já temos. É isso, Adriana? Exatamente isso. A inovação está em qualificar o que a gente já sabe, o que a gente já sente. É a gente se apropriar do que a gente é, né? Do que a gente já traz de bagagem. Porque culturalmente a gente olha muito o que vem de fora, né? A gente sofre Sim. muito da síndrome do vira-lata, assim, Uhum. tudo que é de fora é melhor. Só que os de fora olham para o que a gente faz e cria conceitos, aí cria métodos em cima da nossa construção intelectual, da nossa. E aí a gente deixa passar, não se apropria do que a gente cria. É muito difícil a gente falar de direito autoral produzidos por pessoas pretas, para além só de um registro de música. Não fala da propriedade intelectual dos adínteras, por exemplo. Comunicação ancestral é a gente recobrar a nossa sabedoria, mas de maneira consciente. É a gente falar, isso é nosso. Cara, olha uma coisa importantíssima. As tendências, né? Quando eu vejo os mapas de tendências, os relatórios de tendência, muitas das coisas que estão lá é produzidas pela população negra, mas a gente não fala sobre isso. O processo de transição capilar das mulheres negras, né? Para deixar o cabelo da maneira mais natural possível. Com esse processo, as formulinhas, né, juntar os ingredientes, o óleo de coco, por exemplo, o abacate, de repente aquilo que era a fórmula da vovó, da mamãe, passa a estar no mercado, nos rótulos, entendeu? Essas formulinhas. A Mas maionese, então, mas capilar. são saberes ancestrais que a gente entregou, a gente deu, sabe assim? A gente não falou, não, isso tem valor. Eu tenho o professor Juarez Xavier, maravilhoso, ele é um ativista militante, professor doutor, né, da Claro. Unesp, Uhum, e, maravilhoso. e ele estuda o campo da economia criativa. E uma vez, numa das palestras dele, ele falou assim, que a gente produz muito conhecimento, mas a gente não se apropria financeiramente dele porque a gente não acredita que aquilo tem potencial econômico. E aí as outras populações não negras olham e não vê apenas o processo criativo, o afeto que foi desenvolvido para colocar uma produção, ela vê o dinheiro, só O potencial econômico. Ela vê potencial só isso. econômico. E a gente precisa. O nosso desafio hoje é atrelar o nosso afeto do que a gente cria, porque a gente ama todas as coisas que a gente cria. Toda pessoa preta que eu conheço que é criativa, que cria coisas, tem amor pelo que faz.
é alinhar esse amor, esse afeto com uma visão mercadológica. Eu acho que a comunicação ancestral é um pouco recobrar esse lugar, recobrar não, retomar esse lugar, se apropriar dos nossos saberes, e os nossos saberes como tecnologias ancestrais mesmo, e que a gente vai se beneficiar financeiramente daquilo que a gente produz, não é só o outro. E aí, Ju, tem um desafio imenso aí de fazer nascer essa ideia, de tirar o bioma desse espaço filosófico, dessa discussão, porque a Adriana está falando de afeto, capitalismo. Como é que é você a pessoa que está com essa responsabilidade de nos explicar como é que vai fazer isso agora? E eu quero só retomar, Cris, eu acho que essa dimensão, né, do ancestral para nós, principalmente população preta, mas eu acho que posso falar de uma licença para trazer algo que é comum a todas as comunidades tradicionais, né? Então, que é a questão do coletivo. E esse projeto Bioma Comunicação Ancestral e a própria comunicação ancestral está alicerçada nessa ideia do coletivo. No coletivo, a gente se fortalece, a gente conquista mais direitos, conquista mais espaço e consegue caminhar junto, assim, por muito mais tempo. Eu vejo muito o Bioma Comunicação Ancestral enquanto essa plataforma que vai fortalecer muito esse campo da comunicação feita a partir de pessoas pretas, periféricas, LGBTs, que estão rendendo, né, então estão ofertando as suas inteligências, a sua força de trabalho para o mercado, que precisa, assim, cada vez mais corresponder a esses anseios, né? Então, assim, a gente já entende que essas vozes, como a Adri falou, esses corpos têm valor e agregam valor o tempo todo, onde quer que a gente esteja. Então, o bioma vem um pouco para isso. E aí eu queria contar, assim, porque eu acho que vale a pena, porque o processo todo de construção do bioma é permeado por esse sentimento e por essa ação no coletivo. Então, o bioma se inicia numa parceria, né, com a Ford Foundation, que já tinha ali diagnosticado de uma certa forma a necessidade das organizações sociais receberem informações e de algum jeito se instrumentalizarem mais na prática da comunicação e escolheu a Preta Hub por ser esse hub de inteligência, de criatividade e que teria ali meios de pensar soluções para isso, para que a gente realmente conseguisse dar um refinamento na comunicação feita a partir das organizações sociais. Quando essa parceria se efetiva, a Preta Hub encomenda um diagnóstico, e nesse diagnóstico foi feito esse diagnóstico com organizações sociais, com a comunicação dessas organizações sociais, para a gente entender como eram feitas essas comunicações, como estava estruturado, então, os grupos, as coordenações de comunicação. E a gente, com esse diagnóstico em mãos, percebeu o que no campo da comunicação é mato, digamos assim, porque é muito comum em todo o campo da comunicação, que é a precarização do trabalho, né, dos comunicadores, a falta de recurso para a comunicação, muitas vezes a falta de ter pessoas dedicadas, a falta de ter tempo, né, em tempo de mídias, de redes sociais, do online, de olhar o online como estratégia, sem esquecer a potência das mídias primárias, então, sem esquecer a potência que existe da comunicação feita a partir dos territórios. Então, a gente diagnosticou isso e chamou um bonde para pensar o que a gente fazia com esse diagnóstico. Então, a gente convidou uma série de jornalistas, comunicadores, indígenas, quilombolas, periféricos, um bonde. Parte deles vão passar aqui no nosso podcast, né, no decorrer dos episódios, para entender, bom, a partir desse cenário que a gente fez um diagnóstico específico, né, com organizações sociais, mas que a gente entende que é um diagnóstico que conversa com o campo da comunicação como um todo, né, no mercado e tudo mais, o que a gente precisa, o que é necessário para responder essas demandas e preencher essas lacunas existentes. E foi aí que foi se criando a ideia que a gente não bastava a gente propor um grupo de comunicação que vai prestar serviço, que não era sobre isso, não era sobre ter uma agência de comunicação especializada com só pessoas negras e indígenas, não, que era necessário que todo o campo, né, da comunicação fosse impactado por uma outra cultura de comunicação,
uma outra cultura que valorizasse esses saberes ancestrais, que valorizasse a produção de pessoas negras, indígenas, quilombolas, periféricas. E a partir daí foi se entendendo que essa nova cultura, a gente estava ali chamando de comunicação ancestral, justamente porque esses comunicadores, esses criativos que chegaram nesse lugar, já praticam comunicação ancestral nas suas redes, nos seus negócios sociais, no próprio fazer de comunicação. Então, por exemplo, a gente teve a contribuição do Ronaldo Matos, que quem não conheceu vai poder conhecer, e ele vai falar da comunicação a partir dessa atuação da mídia periférica. A gente teve, por exemplo, a Renata Tupinambá, que vocês também vão ter o prazer de ouvir aqui, que criou, né, junto com outras pessoas, a primeira rádio indígena. Então, ela vai falar sobre a comunicação ancestral a partir do valor dos saberes indígenas. Então, a comunicação ancestral, ela está aí permeando o fazer comunicação desses corpos não hegemônicos, né, desses corpos não brancos. E aí, o que a gente está fazendo aqui nesse projeto é se valendo da comunicação ancestral enquanto um fundamento. Então, a comunicação ancestral está fundamentando o bioma comunicação ancestral. E esse, sim, vai ser uma plataforma de empregabilidade, de geração de emprego, de formação, porque as pessoas vão poder consumir conteúdos, de interação e, acima de tudo, do fortalecimento do coletivo, que volta no começo da minha fala. Então, é uma plataforma e é um projeto voltado a nos fortalecer enquanto comunidade, fazedores de comunicação em diversas áreas. Então, a importância desse projeto, eu acho que ele vem muito daí. Ele não vem para competir com nenhuma agência, com nenhum negócio, pelo contrário. A gente está trazendo a lógica do ancestral, né, da comunicação ancestral, que diz, olha, a lógica aqui é de ganha-ganha, então, onde um ganha, todo mundo vai ganhar. A lógica aqui é fazer comunicação respeitando o nosso território e dizendo que essa comunicação vai ampliar os impactos sociais, porque ela vai criar legado. E isso vai servir tanto para as organizações sociais, como para as marcas, como para o fazer do próprio jornalista, que muitas vezes também acaba se formando sem ter tanto contato ainda com essas questões mais subjetivas e sociais, mas que impactam muito o nosso trabalho. Então, o Bioma cria essa comunidade em torno desse conceito, justamente para que a gente consiga fortalecer essa visão de comunicação. Comunicação não mais como um fim de um processo ou uma vitrine, mas algo que estruture todo o processo e que vai gerar legado e impacto social positivo. E vocês sabem que quando vocês me convidaram para fazer parte desse projeto, e aí eu cheguei aqui, né, agora comandando o podcast, eu comecei a entender o que é que vocês estavam nomeando como comunicação ancestral, por que vocês tinham me enxergado como uma comunicadora ancestral. E aí eu fui retomar toda a minha história. E a primeira vez que eu começo a trabalhar com a comunicação, eu começo a trabalhar com pessoas que estavam em restabelecimento de convívio social numa unidade de saúde mental. E a gente participando de um projeto que chamava Cala a Boca Já Morreu, que era um projeto que a gente pensava, idealizava, criava e punha no ar uma rádio com pessoas que eram pacientes do Sistema Único de Saúde, de uma unidade de centro de atenção psicossocial. E aí eu fui retomando e eu falei, cara, desde sempre eu trabalhei dessa forma, tendo como criadores, como pensadores, as pessoas que estão do outro lado da comunicação. Tem uma placa nem sei se ainda tem, no Aparelho Luzia, depois que reformou, não sei se tem ainda. Aparelho Luzia, que é um quilombo de arte, cultura e discussões aqui em São Paulo, para quem não estiver nos ouvindo aqui da cidade, não tiver conhecido ainda Aparelho Luzia, mas quando vier para São Paulo, coloque Aparelho na sua lista aí de viagem. Tinha uma placa que era as histórias têm outros lados. E toda vez que eu tenho foto até dessa placa, porque aquela placa, primeira vez que eu fui no Aparelho, que eu li aquilo lá em 2017, eu me dei conta que eu estava sempre contando o outro lado da história. E é isso que eu faço até hoje, seja nos podcasts que eu já apresentei, seja no programa que eu apresento na TV Cultura. A gente está colocando populações quilombolas, populações originárias, a gente está contando a história do nosso povo está sentando para dizer a própria história. Então eu estou muito feliz, viu? Quero aproveitar, quero já agradecer aqui pela oportunidade
de estar levando o Bioma Comunicação Ancestral através do Bioma Cast para milhares de pessoas que estão nos ouvindo. Meninas, bora lá, que a gente ainda tem muito programa por aqui. Temos quadros nesse podcast. Esse podcast tem quadros? Pois é, mas eu quero saber mais de comunicação ancestral. Odri, me conta, o que é comunicação ancestral? O que isso está mudando em você? De fato, esse projeto ele foi pensado há mais de um ano, né? Como a Ju trouxe por muitas mãos, sei lá, acho que deve ter pelo menos umas 30, 40 pessoas que ao longo desse período têm se encontrado, né, de maneira quase que cotidiana para chegar nesse lugar. Porque assim, foi o que você disse, tipo, como é que se tangibiliza, né, esse conceito de comunicação ancestral? E a gente teve uma jornada intensa de trazer pessoas de diferentes áreas, idades, contextos, para trazer essa construção, porque uma das premissas do processo de comunicação ancestral é a decolonialidade, que é o conceito que traz a perspectiva de muitas vozes para construir uma linha de pensamento. Não é só o que a gente chama, né, de hegemônica, uma única corrente de pensamento, não. Inclusive uma construção América Latina de pensadores, pesquisadores da América Latina, que traz essa perspectiva de que o pensamento pode vir também global, não só da região, né, da Europa ou só dos Estados Unidos, pode vir de outros lugares. E quando a gente traz a construção a partir de muitas vozes, é para trazer essa perspectiva do perigo de não uma única história, sabe? Do TED da Chimamanda, da nigeriana, que ela ficou super conhecida, o perigo de uma única história. A gente gostaria de conhecer as muitas histórias. Quais são as muitas narrativas que têm possibilidade de serem construídas por pessoas pretas, por pessoas indígenas, por pessoas periféricas, por LGBTQ, são muitas as vivências. A partir daí, a gente vai para né, passando do processo conceitual, vai para um processo mais executor, né? Então, construiu teoria da mudança, que é uma ferramenta que é utilizada para os negócios de impacto social, que você precisa construir uma visão futura, mas para ela se tangibilizar, você tem que entender dos indicadores, das métricas para você mensurar que de fato você chegou nessa fotografia que você projetou para o futuro. Depois, planejamento estratégico, planejamento tático, diagnóstico, foram tantas coisas que a gente fez de processo de estruturação, e digo que tem uma riqueza nisso, porque, no geral, para as questões raciais, você não tem a oportunidade de ter um tempo de construção conceitual. É meio tipo fazer tudo ao mesmo tempo, é como se dirigir, trocar o pneu e, sabe, não te permitem que você possa parar e usufruir do seu ócio criativo para construir um pensamento e construir uma estratégia. E a gente tem essa parceria com a Fundação Ford, que nos permitiu ter um desenho de um projeto de 5 anos, o que permitiu, no primeiro ano, a gente reunir esse time e se dedicar um ano para a construção intelectual, para depois a gente ir para uma fase de implementação. Agora a gente está na fase de implementação, mas o primeiro ano foram só construções intelectuais, conceituais, entendeu? Para chegar nesse desenho da tangibilização do que a gente está chamando de comunicação ancestral. E o processo, ele é muito rico, porque à medida que a gente fala, a gente vai aprendendo cada vez mais, a gente vai testando. A gente fez uma formação para jornalistas, né, para uma comunicação, inclusive você participou dessa jornada. Nesse processo a gente vai aprendendo também, na escuta com os jornalistas, entendeu? Na escuta com o senhor Oswaldo Faustino, que traz uma bagagem, um legado do que a gente está chamando de comunicação com a participação de pessoas pretas. Tem um enraizamento que é desse processo da ancestralidade. E a Adri traz 2 elementos que, ouvindo ela, ficou muito evidente assim na minha mente, como esse processo exigiu também um tempo lento de construção, né? Como a Adri falou, normalmente você fecha o projeto de um ano, de 6 meses a um ano, que você precisa criar, executar, e nananã. E como a gente realmente entendeu que para fazer isso, né, para realmente propor, a gente está propondo uma outra lógica de comunicação. Então, isso vai ter, sim, aspectos
filosóficos, ideológicos, mas tem muito chão. E a gente parte do chão justamente porque existem hoje muitas pessoas fazendo comunicação, indo contra essa lógica hegemônica. Não se chama de comunicação ancestral, se chama, por exemplo, esse projeto ele existe numa parceria muito firme com os comunicadores indígenas, que se chamam de etnocomunicadores, e que na nossa visão e da deles, quando eles entendem o que a gente está chamando de comunicação ancestral, eles falam, mas isso a gente já faz, isso a gente já está fazendo. Então, como a gente pega esse saber que é muito nosso e diz, isso aqui é uma lógica, pode ser impressa não só para nós, mas que vai mudar, inclusive, como o mercado se relaciona com a gente, como, como a empregabilidade acontece. Então, a gente realmente teve um tempo lento para isso, precisou de um tempo lento para isso. Mas eu tenho uma pergunta para você, porque eu acho que tem um desafio também, que é a palavra ancestral e outras palavras que a gente acaba utilizando para acompanhar todo o conceito, que nem a Adri trouxe raiz, a gente acaba trazendo antepassados, isso leva a gente muito a um pensamento de passado. Isso acho que é um desafio da comunicação, não deixar que a comunicação ancestral passe essa ideia de que a gente está falando de algo que a gente está falando só de passado. E eu queria que você explicasse um pouco desse desafio. Muito bom isso, Cris, porque eu acho que vem sendo, inclusive, uma tarefa, né, que tanto as comunidades indígenas como as comunidades negras tomaram para si, principalmente aí nos últimos anos, da gente, de fato, refinar o que é esse ancestral. E que, para nós, esse ancestral não é só passado. Então, a gente tem, por exemplo, Érica Malunguinho e outras pensadoras intelectuais, indígenas também, como o próprio Ailton Krenak, que vai dizer, né, tipo, a comunicação, a ancestralidade tem uma dimensão de presente, passado e futuro, não é só passado. E aí eu acho que isso é legal, porque quando a gente fala de presente, a gente retoma lá a primeira resposta da Adri, né? Estar presente, tempo presente, ação. Tem muito a ver com ação. Quando a gente estava pensando a ideia do bioma, a gente entende que é muito seduzente, né? Essa coisa do passado e de como, e que realmente é importante para as pessoas entenderem o que a gente quer dizer. Esse entendimento partir de um sentir, mas não que um sentir que fique lá paradão nas sensações. A gente está falando de uma mudança prática de como a gente olha a comunicação. Então, a gente está falando de um agir, de algo muito presente. E essa lógica a gente imprime nesse processo do fazer. Então, nesse processo de executar essa ideia do bioma, por exemplo, a Preta Hub, nesse lugar, né, de gerenciamento desse processo, já está praticando uma lógica que é essa lógica da abundância, do ganha-ganha. Então, esse projeto ele não vai se fincar apenas sendo um projeto Preta Hub. A gente precisou e vai continuar precisando de uma série de parceiros para fazer esse projeto sair do papel, para que as pessoas entendam essa dimensão que a gente quer dar nele. Então, hoje a gente tem mais de 9 parceiros colocando o projeto em pé, ajudando a gente a executar. E esses parceiros foram também todos escolhidos dentro dessa lógica, né, desses saberes, desses corpos. Então, desde quem pensou a nossa identidade visual, até quem é que está fazendo um projeto quentíssimo, que vocês vão saber logo mais, com relação a um game. Então, quem faz a nossa assessoria de imprensa. Todos esses parceiros já foram se achegando, né, e já vão compondo esse ecossistema que a gente chama de bioma, e que a ideia é que ele realmente, que o processo de fazer realmente reflita esse processo que a gente está chamando de comunicação ancestral. Então, como foi necessário a gente se juntar em comunidade. Então, pegar os saberes, entender que cada parceiro ali tem um saber específico, e como a Adri mesmo traz, assim, ela fala, a gente está agindo numa lógica de complementariedade, né, Adri? E só faz sentido sendo assim. A complementariedade no sentido de sistêmico, por isso que o nome é bioma. Era o que eu ia Porque te o Brasil... perguntar agora, eu ia falar, e por que bioma aí? Eu ia perguntar agora porque isso é comunicação ancestral.
Porque o bioma, o Brasil, ele tem vários biomas, né? Quando a gente olha na perspectiva do meio ambiente. E na nossa concepção, o bioma é aquele lugar onde a gente traz diferentes atores, né? Que são diferentes empresas que têm especificidade para compor esse ecossistema. Então, a Preta Ruby não vai dar conta de fazer tudo, e a gente não quer fazer tudo. Qual é a vocação, habilidade, competência que é marca da Preta Ruby que ela vai entregar para esse ecossistema? Qual é a vocação da Oliver Assessoria? Qual é a vocação da Salve Games? Qual é a vocação da Mandacaru? Então, cada um tem uma vocação e que quando a gente se junta, a gente forma um ecossistema, entendeu? Então, o bioma traz essa perspectiva de que não existe canibalismo, que tem muito no mercado hoje, né? O O que mercado é canibal. é muito canibal. O que existe é um reconhecimento de cada um, né? A vocação de cada um para compor esse ambiente em que cada um tem seu valor. Cada um vai trazer um aporte, uma aposta para essa construção. É como se fosse uma engrenagem. Se faltar uma pecinha, a engrenagem para. Então, cada um tem a sua importância, né? Inclusive os nossos ouvintes, você que está ouvindo a gente, você também faz parte desse ecossistema e você pode ir nas redes sociais, Bioma Comunicação Ancestral, fala pra gente o que você está gostando, o que você não está gostando, dá pitaco, comenta, faz pergunta, utiliza esse seu lugar de pertencente do ecossistema. O Bioma Comunicação Ancestral é um chamado a agir. Um chamado para você, comunicador negro, indígena, LGBTQIAP+, periférico. Um chamado para você, empresa e marca, que está interessado em uma comunicação que gere valor para você, mas também para as pessoas com quem você quer comunicar. Acesse www.biomacomunicaçãoancestral.com.br. Meninas, deixa eu falar para vocês que aqui tem quadro, tá? Então, bora apresentar o nosso primeiro quadro aqui do BiomaCast. Bora lá! Nosso primeiro quadro é o Corpo no Mundo, que é onde a gente vai indicar uma pessoa, aquela pessoa muito foda, que se relaciona com tudo isso que a gente falou aqui hoje. E aí, assim, eu posso indicar Adriana Barbosa e Juliana Gonçalves. Olha eu. E a gente te indica, Cris Gutierrez. Aí pronto. Pronto, e aí a gente já fez aqui o clubinho das Lulus, mas, na verdade, a gente vai além, porque a gente tem vários nomes, e eu sei que para mim é muito dolorido dizer para vocês que vocês vão ter que dizer um nome só, então não, pode falar até mais de um se vocês quiserem. Mas quem é esse corpo no mundo que vocês entendem que é um comunicador, uma comunicadora, ou um comunicadore, um projeto de comunicação que a gente precisa conhecer, a gente precisa, nossos ouvintes precisam acabar o episódio, sair correndo para as redes sociais e procurar essa pessoa, essa instituição. Ai, é difícil um só, né? Deixa Traz dois. vários. Deixa Pode. dois. Amor, você pode tudo. Você é Adriana Barbosa, uma das 100 pessoas afrodescendentes mais relevantes do mundo. Você pode tudo. Bom, assim, eu gosto muito do Nego Bispo, que é um Ah, quilombola, um super comunicador, assim, inclusive esse conceito decolonial, ele já traz uma outra uhum. perspectiva. Para mim é um dos grandes pensadores hoje que tem trazido questões muito lúcidas, né, do que representa a nossa sociedade e que as pessoas precisam ouvir, se conectar, porque ele parte de uma premissa muito genuína em relação ao que a gente está falando Muito, de ancestralidade. A muito. a outra, vou três, tá? Desculpa, mas assim, rápido. A outra é a Conceição Evaristo, que para mim é inegável o legado dessa mulher, a sensibilidade, a poesia, tudo, sabe? É tudo muito
cara tão poderoso, assim, a presença dela, quando eu vejo, é quase uma entidade, assim, sabe? Então, quando a materialização da comunicação ancestral é como ela coloca a sua escrita no. E o processo de transformação no Brasil da nossa ampliação de consciência em relação a quem somos nós enquanto população preta vem muito, mas muito de influência da literatura negra brasileira, né? Comunicação ancestral nos últimos anos, a literatura negra brasileira passa a ganhar, passa a se destacar no mercado. A gente amplia as vozes de quem escreve, e escreve em primeira pessoa. E o terceiro, a Agência Solano Trindade do Campo Limpo, que tem uma agência de comunicação periférica. Hoje eles fazem comunicação para marcas, e eu acho muito interessante eles trazerem a particularidade da região do campo, da periferia, para propor comunicação. Traz aquela região, aquela periferia como centralidade, não como centro, a região, o centro enquanto território material, chão, mas o território conceitual do que a gente está falando de periferia, atrelado ao que acontece na região do Campo Limpo. Desculpa, passei demais. Não, Arrasou. não passou nada, você arrasou. Ju, também tem direito a 3. Tá bom. Eu estou super contemplada, viu, pelo que a Adri falou, mas eu vou trazer aqui também algumas vozes, porque eu acho que não dá para perder essa oportunidade, né? Eu vou trazer uma voz que, inclusive, vocês também vão poder conhecer mais aqui no podcast, que é de um parceiro que tem sido bem importante nessas articulações em torno do bioma, que é o jornalista Ronaldo Matos, mas eu quero falar da iniciativa Desenrola e Não Me Enrola, que é essa iniciativa que eles têm aqui também, né, na Zona Sul da cidade de São Paulo, mas eu acho que eles têm uma iniciativa muito articulada com o que está acontecendo com relação a mídias periféricas no Brasil todo. Tanto é que a comunicação ancestral ela tem esse lado tão sensitivo e, ao mesmo tempo, tão potente que, Cris, a gente lançou o nosso pré-cadastro para comunicadores e em 2 dias a gente já tinha mais de 400 pessoas inscritas. A gente fechou o cadastro agora para comunicadores por enquanto, gente. Esse é um projeto longo que vai acontecer em ondas, porque a gente vai fazer a curadoria desses perfis para colocar para dentro da nossa plataforma. Mas e esse número de cadastros eu estou trazendo porque a gente não colocou nenhum tipo de mídia paga. O que a gente fez foi uma articulação política forte com os nossos grupos de interesse, que já deu esse resultado. Então, eu trago isso porque eu acho que tem tudo a ver com a comunicação ancestral, essa parte das articulações, do fortalecimento mútuo. Então, eu vou sintetizar aqui nesse trabalho muito importante que o Ronaldo e a Thaís, né, fazem ali em frente ao Desenrola e Não Me Enrola, como uma das iniciativas que as pessoas precisam conhecer para materializar essa ideia que a gente está trazendo de comunicação ancestral. Então, acho que é só olhar ali o que acontece ali, que vão conseguir enxergar muitos elementos. E também quero trazer uma iniciativa que eu conheci há pouco tempo, mas que também acho que é extremamente interessante, que chama Clique Indígena, que é de uma jornalista chamada Amanda Pancararu, que inclusive é a imagem dela que aparece em algumas divulgações do bioma, segurando uma câmera, uma mulher indígena, porque com o Clique Indígena ela traz justamente isso, né? Essa visão e esse protagonismo a partir do olhar do indígena, e não só a pessoa indígena enquanto objeto, né, da foto hype, mas aquela pessoa que está pensando aquela produção de comunicação e está comunicando a partir do seu olhar. Então, também dá para procurar Amanda Pancararu, Clique Indígena nas redes. E aí eu não posso deixar de falar de mais 2, vou roubar muito, mas uma iniciativa que eu tive a oportunidade de conhecer no meu trabalho com a Érica Malunguinho, que foi a Agência Navalha, que é uma agência de comunicação voltada ao fortalecimento do público LGBTQIAPN+. Então, tanto do ponto de vista das pessoas que trabalham ali, quanto do ponto de vista da comunicação que eles imprimem em tudo. Porque o bioma é justamente esse lugar, Cris, que vai caber o comunicador, cabe os veículos de comunicação, cabe as agências, cabe as marcas que querem a produção desses comunicadores, dessas agências. Então, como enquanto um ecossistema, a gente pode se fortalecer muito perante, inclusive, o mercado. E por último, e não menos importante, porque eu sou fã mesmo,
o Alma Preta Jornalismo, assim, eu cada dia mais estou mais apaixonada pela produção do Alma Preta, que inclusive faz uma cobertura política muito engajada, que muitas vezes a gente não vê, política e econômica muito engajada, de assuntos que inclusive não são consensos entre a população negra, que tem disse-me-disse, o que quer que seja, mas eles conseguem fazer uma cobertura pensando justamente nisso que você falou. Isso é relevante para o ouvinte, né, para aquela audiência saber, independente de ser uma diversidade de narrativas que pode ter em torno daquele assunto, é importante. Então, eu sou fã e não posso deixar de falar do Alma Preta aqui, porque enquanto jornalista, eu cresci vendo, né, muitas tentativas de pessoas pretas se fortalecerem nesse mercado. Então, a gente tem a Silvia do Mundo Negro também, que faz um trabalho importantíssimo, mas dessa minha geração, um pouco mais próxima de mim, foi muito importante ver o trabalho de fortalecimento, de amadurecimento que o Alma Preta tem conseguido assim, ao longo dos anos. Bom, então, se tinha gente que dizia que não sabia de ninguém, ouvindo esse episódio, já tem várias opções. E eu vou complementar com mais uma, então, já que a gente está aqui, não vou me furtar de citar meu babalorixá, Moisés Patrício, que Com é certeza. Super maravilhoso! babá. Sua bênção, meu pai, sempre que eu puder trazer seu nome, eu trarei, porque Moisés, além de ser um grande artista plástico, é um babalorixá, pai de uma Egbé maravilhosa, de muito respeito, e é um homem que sabe exatamente o valor dessa comunicação ancestral e que me ensina intensamente muito do que eu aprendo e vou mostrando por aí, vem através de Moisés Patrício. Bora continuar esse podcast. Já você fechou muito chique. Nada menos que Moisés Patrícia, amor. Muito Bora bom. Lá, vocês me desafiaram. Você trouxe Nego Bispo, que é isso, gente? Você sabe que eu tive o prazer, o ano passado, de apresentar o prêmio Itaú Cultural, e Nego Bispo foi um dos homenageados, e eu jantei com ele, sentei do lado dele, falei, eu vou sentar do seu lado, para ver se vem tudo por osmose. Num lado, Léa Gonçalves, do outro lado, Nego Bispo. Foi o melhor jantar do meu ano de 2022. Muito bem acompanhada. Muito bem acompanhada. Bora lá. Mais quadro nesse programa. Saber é sentir. Sim, meninas, saber é sentir. E esse é um quadro que, assim, o nome já é bem autoexplicativo, né? A gente quer saber aqui o que desafia a gente a reconhecer as dimensões, acho que a palavra é dimensões, que são menos concretas do conhecimento. É aquilo que você sabe porque você sente, sabe? É algo que você não aprendeu na faculdade, você não aprendeu num livro, você sabe porque você sente. E aí? Eu quero saber, Adriana Barbosa, o que você sabe porque você sente? O que eu sei, porque eu sinto, é a questão da coletividade, gente. Não consigo pensar, não consigo agir se não for de maneira coletiva. Não sei fazer de maneira individual, assim. Tudo que eu penso de ideia, eu já penso, ai, fulano podia vir, Beltrano, e aí já vou acionando, e isso tá dentro de mim. Isso é da minha ancestralidade. A questão da manualidade também. Eu lembro no início, assim, os meus perrengues, o que você sabe fazer? De repente comecei a fazer acessório e vender. Tipo, eu não fui para uma escola aprender a fazer. Tá dentro de mim, tá dentro das mulheres negras a manualidade, entendeu? Exatamente. Eu te entendo bem isso. Ju, e você? Nossa, eu acho que eu sinto que eu sei ouvir, assim, que eu tenho uma escutativa e que isso me ajuda tanto a colocar em prática as coisas que eu acredito, então os fundamentos que vão regendo assim a minha vida e o meu caminhar, quanto também para conseguir buscar um equilíbrio, né, nas relações, né, nas relações com as pessoas, nas relações pessoais, na gestão das coisas. Então eu sinto que essa escuta ativa é algo que eu sei e que é meu também,
também não é algo que eu aprendi e que me ajuda muito no fazer da comunicação. É isso, mulheres maravilhosas, Juliana Gonçalves e Adriana Barbosa. Eu quero muito agradecer a nossa conversa aqui. Quero saber de vocês se ficou alguma coisa para ser dito. Esse é o momento que vocês se despedem e dizem alguma coisa aí que vocês acham que pode amarrar o nosso entendimento final de comunicação ancestral. E aí, Cara, Dri? assim, o que eu gostaria de finalizar é falar para a galera que bora se conectar, fazer parte dessa comunidade, porque tenho certeza que comunicação ancestral você já está fazendo, quem está ouvindo já está fazendo, e tipo, o que a gente precisa é ampliar essa estratégia, mais que hackear o sistema, é transformar o sistema, é regenerar um sistema a partir de uma comunicação ancestral. Fui super contemplada, assim. Eu acho que é isso, convidar as pessoas para conhecerem mais, para dialogarem conosco com relação, para estar junto. Então, a gente está num momento, assim, que eu sei que é final de ano, mas, como eu falei, esse projeto vai ter muitas novidades bonitas ainda esse ano e mais ainda o ano que vem. E tudo nesse sentido, de fortalecer a produção de conhecimento, de criatividade, de comunicação, protagonista, né? Então, protagonista de quem? Nós, corpos pretos, indígenas periféricos, LGBTs. Então, se você se enquadra nisso, se você também tem muitas críticas sobre como o mercado vê a nossa produção, como recebe os nossos corpos, e entende que é necessário pensar uma outra lógica de comunicação, vem com bonde, porque aqui é um lugar de todos nós, e esse lugar, como a Adri está falando, essa construção toda, só faz sentido no coletivo. Então, vem com a gente. Vem somar com a gente, vem com esse bonde aqui. Esse é só o primeiro BiomaCast, porque nós estaremos aqui periodicamente trazendo pessoas bem interessantes e conectadas com o nosso assunto, com a ancestralidade, com a comunicação, pessoas conectadas com o passado, o presente e futuro, e o futuro, que quando a gente fala de populações minorizadas como pretas, LGBTQIAP+, periféricas, povos originários, é um futuro urgente, é agora, tá? Então, pessoal, direto para as redes do Bioma Comunicação Ancestral, tá? @Bioma Comunicação Ancestral nas principais plataformas e redes digitais. Aproveita, fica ligado para você estar sempre sabendo quando tem um próximo episódio. Informação aqui não falta. Beijo para vocês! Você acabou de ouvir mais um episódio do BiomaCast, uma realização Preta Hub e Ford Foundation, com produção de Juliana Gonçalves e Mel Mendes. A curadoria de conhecimento, pesquisa e roteiro é da Mari Lemos. A captação e edição é dos maravilhosos da Voz Ativa e a apresentação é de Cris Guterres.